Um filme desafiador e surpreendente, gravado na zona rural de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana da capital. A mesma parte de um homem já está em cartaz nos cinemas. E a gente recebe a diretora Ana Johan para falar um pouquinho sobre essa produção. Ana, seja bem-vinda ao Identidade Paraná. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E que produção, né, Ana? Sim, é o segundo longa-metragem de uma mulher lançado comercialmente, né? E por isso que é o segundo, porque é sempre mais difícil de conseguir um orçamento, né, para fazer um filme de ficção. E ele foi apoiado pela Secretaria de Cultura do Paraná, né, um arranjo regional. O quanto é importante, né, a gente ter esses editais acreditando nos talentos paranaenses. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho também a respeito do roteiro, né, do filme. Então, a mesma parte de um homem, eu vou dar uma sinopse sem spoiler. E eu falo que é engraçado, né, porque eu falo a mesma parte de um homem, é a história de uma mulher chamada Renata, interpretada pela Clarissa Kist, que vive na vila rural, isolada de todo mundo, com a filha, com a Luana, que é interpretada pela Laís Cristina, um talento também paranaense. E ela concebe o medo como um lugar corriqueiro, até a chegada de um estranho, que é interpretado pelo Irandir Santos, aonde a vida dessa mulher começa a se modificar. Basicamente, sem spoiler, é isso. E uma coisa que eu queria que você destacasse, né, é que basicamente todo o pessoal da produção, o elenco, é tudo feminino também, né? Sim, a gente queria, quando a gente estava montando o projeto em 2015, eu e o produtor, o Antônio Júnior, a gente pensou nisso, porque a porcentagem de mulheres que trabalham no cinema é muito pequena, mas não é só isso, porque às vezes muitas mulheres trabalham e elas não chefiam cabeça de equipe, então elas têm menos poder de decisão, assim. Então a gente queria diretora de fotografia, Helen Braga, que é daqui, Fabiola Bonofiglio, diretora de arte, também daqui, Débora Opolski, que fez a pós de som. E todas essas mulheres, elas já tinham muita experiência, como eu, né? Elas já tinham assinado muitas assistências, mas nunca elas tinham ganhado esse cargo, né? E é muito importante porque é um filme sobre mulher, feito sobre mulheres, né? A gente precisa se ver representada de uma outra forma, a gente precisa discutir assuntos. E eu acho que também as mulheres, elas precisam saber que elas podem trabalhar com cinema, porque às vezes elas nem se imaginaram nesses cargos, né, Vinícius? E eu acho bacana, né, que um outro aspecto foi ter sido rodado aqui, né, em São José dos Pinhais, na região metropolitana, na zona rural. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, essa experiência. Sim, ele é a mesma parte de um homem, é um filme praticamente rodado num lugar só, uma casa muito isolada e é uma casa quase um personagem do filme. Então eu precisava de um lugar muito específico no roteiro. Do roteiro para a direção, muitas coisas se transformam, mas isso tinha que ser justamente pela dramaturgia. Então eu queria uma casa assim, com uma varanda, com um paiol, num determinado espaço, porque isso estava desenhado, né, na dramaturgia. E aí a gente achou essa casa isolada, a gente montou uma vila. Foi muito bonito, assim, porque a gente montou uma vila com containers de produção, porque não tinha nada em roda dessa casa, e a gente fazia um trajeto de 1h30 para chegar a esse lugar. E eu nasci na Vila Rural, vivi 15 anos lá, então toda vez, essa semana mesmo eu estava falando com a atriz, que ela disse que a própria viagem fazia parte do processo de adentrar nesse lugar do filme. Então, durante a viagem, assim, saindo de Curitiba, né, andando por essas ruas, a gente já ia sentindo isso, era um preparo para a gente gravar. Uma verdadeira imersão, né, nesse universo ficcional. Exato, porque a gente precisa disso, né? Ela falava desse lugar da casa isolada. Então, no filme, por exemplo, é uma casa que não tem muita luz em volta e nem nos lugares, mas isso é o lugar, né? A 1h30 daqui existe casas ainda que estão totalmente isoladas, né, de Curitiba. E é interessante, é um resgate também da sua vivência, né, nessa dimensão rural. Sim, eu falo que eu tenho uma história um pouco peculiar para quem faz cinema, porque eu vivi na Vila Rural até os 15 anos e eu assisti meu primeiro filme no cinema com 17.
E claro, inicialmente eu não sonhava com isso, porque eu falava, nenhuma criança nos anos 80 queria ser diretora ou roteirista, ainda mais para uma mulher, mas eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, e depois eu sempre fui inquieta e curiosa, eu falei, não, mas não é bem jornalismo, é outra coisa, então eu fui buscando, né, até chegar nisso. O trabalho de produção para a realização, né, do filme, na verdade, você me falou, né, que a gravação foi rápida em alguns aspectos, mas começou há 10 anos atrás, né? Isso, eu comecei a escrever. A ideia é anterior até, mas eu comecei a escrever esse projeto em 2012. E aí, em 2015, que eu conheço a Grafo e né, entra nesse projeto também, que é uma empresa curitibana. E aí a gente começa a montar o projeto, aí a gente conseguiu um orçamento em 2017, demorou 2 anos para o dinheiro entrar na conta, a gente gravou 2019, veio uma pandemia no meio disso, que a gente né, não esperava, até lançar agora comercialmente né, 2022. Então são 10 anos de trajeto. Quem trabalha com arte ou com cinema é uma espera, né? Uma paciência, mas é paixão também. Então a gente não desiste porque demora, né? A gente vai atrás. E você falou dessa questão, né, das leis de incentivo e falou também da valorização dos profissionais aqui do Estado e, de certa forma, também do próprio Estado ao escolher a locação aqui em São José dos Pinhais. Sim, a gente tem inclusive uma universidade de cinema. Muitas das pessoas que trabalharam no filme é dessa universidade, criada pelo Estado, né? E o quanto é importante a gente contar histórias desse lugar, dessa região, né? Porque é voz. Então, e o cinema ele chega, né? Agora mesmo ele está sendo distribuído a outros estados. Também esse filme foi para outros países. Então, é muito importante que as pessoas daqui se vejam e pessoas de outros lugares também né, olhem para esse estado. E falando nessa valorização, o filme foi premiado no Festival de Tiradentes, né? Isso, ele estreou lá no Festival de Tiradentes, e aí foi uma surpresa também para mim, porque você quer participar dos festivais, e obviamente você gosta de prêmios, porque é um reconhecimento, mas na verdade participar já é importante se comunicar com o público, né? E aí eu ganhei o prêmio de destaque feminino, que é o Helena Inês, que é uma grande atriz e roteirista brasileira. Fiquei muito honrada com esse prêmio. Ana, e falando né, em ficar honrada, o filme já está em cartaz. Eu queria que você convidasse o público para assistir, então. Sim, a gente está em cartaz em alguns estados e também online. A programação ela muda a cada semana. Né? Então é importante que vocês consultem a página do Olhar Distribuidora, ou mesmo o meu Instagram, que eu sempre estou publicando lá sobre o filme, ou aulas mesmo que eu dou, cursos. E a gente tem que prestigiar né, o cinema paranaense, o cinema de mulheres, falar sobre esses assuntos, discutir. Então, eu, enquanto diretora, é isso. Eu faço, eu levo 10 anos, mas eu quero me comunicar com as pessoas. Inclusive, quem vê, se quiser me escrever, eu adoro também receber esse retorno, né? Para mim é importante. E qual que é essa sensação agora, né? Ao ver o filme aí no circuito e depois desse trabalho, dessa experiência né, tão longínqua? Sim. Ainda estou sentindo tudo, mas é uma satisfação, assim, de ver que vale a pena. Que vale a pena a gente insistir nas nossas ideias, né? No que a gente acredita, porque demora, mas chega. Fica aí até como incentivo para outras mulheres, outros cineastas e pessoas da arte aqui do Paraná, né? Sim, porque é um exercício de paciência, de conhecimento, né? As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, né? Ou até da escrita, eu sou professora, eu dou aula, então acho que, assim, é romântica, é uma ideia assim, não, eu coloco as coisas no papel, sai no impulso e já tem que ser genial. Não, quando a gente trabalha muito lapidando essas ideias, encontrando as pessoas certas, né, para contar essa história. Mas eu acho que, para mim, o processo é muito importante. O filme, sim, é a chegada, né, mas a gente precisa aproveitar o processo, as relações, precisa ser bom. Né? Eu não acredito em nada que também não pode ser um sofrimento sem fim. E você já está pensando em algum projeto novo por aí? Muitos.
Eu brinco que falta só financiamento, porque eu tenho projeto já de curta, de longa, tenho um projeto de série, e agora mesmo até julho eu lanço meu primeiro livro, um romance de ficção também. Então tem muita coisa chegando. Que bom. Sucesso aí nos novos projetos e parabéns pelo filme, que é orgulho pra gente aqui do Paraná. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui. Ficou curioso? Pra gente encerrar, tem um trechinho do trailer oficial Na Mesma Parte de um Homem. O Identidade Paraná fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Você não lembra de nada mesmo? Quem é ele? Amigo da família. Eu tô quase batalhando por tudo que a gente tem aqui. Isso aqui é tudo que a gente tem, Nina. Isso aqui é nosso.